terceira etapa da EJA, da Educação de Jovens e Adultos do município de Picos. Graças a Deus aqui então reunidos para mais uma videoaula de Ciências Humanas com o professor Ronaldo Moura. Aonde então nessa nossa videoaula nós vamos concluir aí o assunto que nós estamos vindo abordando. Então, para vocês irem acompanhando a conclusão desse assunto, vão acompanhando aí pelo nosso livro na página 336, a partir então do tópico o trabalho no campo. Como nós falamos, pessoal, sim, nas nossas cidades, ou seja, nos nossos municípios, existem sim as áreas rurais, as quais geralmente nós chamamos de campo. Então, sim, todos os municípios brasileiros, assim as áreas rurais, as quais chamamos de campo. E já aquela parte urbana, a área urbana, consequentemente nós chamamos de cidade. Uma coisa importante é o trabalho no campo, ou seja, como é desenvolvido o trabalho nas áreas rurais. E aí o trabalho nas áreas rurais, ele pode ser familiar ou assalariado. Como assim um trabalho no campo familiar? Seguinte, pessoal, como nós dissemos em videoaulas anteriores, a maior parte da produção agrícola no Brasil ainda provém da agricultura familiar. Então é muito comum no Brasil famílias no campo terem lotes de terra, aonde nesses seus pequenos ou médios lotes de terra plantam, colhem e vendem sua produção para a cidade, para o consumo das pessoas, principalmente da cidade. Então, como eu disse, comumente no município tem sim a área rural, aonde principalmente lá é praticado a agricultura familiar, consequentemente, boa parte desses gêneros agrícolas é sim para ser vendido nas cidades, nas áreas urbanas. Uma outra coisa importante é que no campo o trabalho também pode ser assalariado, ou seja, já pode ser num grande latifúndio, ou seja, numa grande dimensão de terra lá na zona rural, onde lá tem um dono, um fazendeiro, e aí ele então contrata trabalhadores para produzir para ele, consequentemente em troca de um salário. Então, essas são as duas formas de trabalho desenvolvido por trabalhadores rurais, tanto de forma familiar como de forma assalariada. E aí, geralmente, nós chamamos esses trabalhadores, né, esses empregados temporários que trabalham no campo, né, de boias frias. E boias frias porque eles saem muito cedo de casa para irem trabalhar, para lidar com o seu trabalho o dia inteiro e, consequentemente, já levam de manhãzinha cedo o seu alimento, aonde eles vão ali almoçar lá para o meio-dia. E aí, então, essa sua alimentação, esse seu almoço já está frio. Por isso que então esses trabalhadores, esses empregados, né, temporários em zonas rurais são chamados de boia fria por conta disso, ok? Um outro ponto importante, ainda na nossa página 336, conhecendo um pouco melhor ainda do trabalho no campo, pessoal, é algumas problemáticas que nós observamos em relação ao trabalho no campo. Os boia frias, por exemplo, eles trabalham então o dia inteiro, né? A partir do raiar do sol, praticamente até às 5, 6 horas da tarde. E aí então é só no final do dia em que ele recebe o valor de sua diária. Então geralmente esses boias frias eles são pagos por diária no final do dia. Então você percebe que assim eles têm um contrato temporário, portanto não têm direitos trabalhistas. Por eles não serem contratados com carteira assinada, eles não têm direito a férias, a uma remuneração mínima possível, tá certo? A garantia do fundo de garantia, a um término de um serviço. Então, eles ficam aí sem tantos direitos assim. E, infelizmente, ainda observamos no campo a existência de um trabalho análogo, ou seja, semelhante à escravidão, onde alguns trabalham para fazendeiros,
não recebendo aquilo que tinha ficado acordado, ficam presos dentro da fazenda desse senhor, sendo vigiados, consequentemente recebendo uma péssima e insuficiente alimentação e água. Consequentemente, então, nós podemos dizer que, infelizmente, ainda no Brasil há sim trabalhadores, principalmente nas zonas rurais, exercendo serviços análogos, parecidos com a escravidão. Tá certo, pessoal? Então, a gente vai concluindo aqui o nosso assunto, a nossa videoaula. Fiquem com Deus. Bons estudos, pessoal!